Salmo 1, meus irmãos, quero convidá-los a ler esse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse salmo nós vemos o contraste entre dois caminhos. Um é o caminho do justo e o outro é o caminho do ímpio. Os justos são caracterizados pela retidão, amor e obediência à palavra de Deus e separação com o mundo. Já o caminho dos ímpios representa o modo de viver fora dos padrões divinos, dentro de uma cultura hostil e insubmissa à vontade de Deus. Então esse salmo ele mostra nitidamente esses dois caminhos. Um é o caminho do justo. E quem é o justo? É aquele que foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E quem é o ímpio? Aquele que, apesar de muitas das vezes ter a oportunidade de se tornar um justo, insiste no caminho da insubmissão, e insiste em se rebelar contra a vontade de Deus. Esse é o ímpio. Versículo 1, como nós lemos, bem-aventurado, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse termo bem-aventurado, eu procurei no dicionário Strong e eu vi alguns significados. E eu posso dizer aqui abençoado, feliz. Feliz é aquele que não dá ouvidos ao padrão do mundo. Feliz é aquele que não quer andar conforme o curso desse mundo. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, abençoado, feliz, próspero, não é aquele que tem bens materiais nesse mundo, mas é aquele que está perto de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que conhece a vontade de Deus, aquele que, independente das circunstâncias, anda com Deus. Esse é quem é feliz, esse é o bem-aventurado. E algo muito interessante que enquanto eu pesquisava, é que em Êxodo, capítulo 8, versículo 25, diz assim: E então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E isso me faz destacar essa parte. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, o que esse termo que eu acabei de destacar tem a ver com esse versículo que eu acabei de ler? Quarta praga. Faraó manda chamar Moisés. Deus já havia dado uma ordem. Deus é soberano, Deus não pede, Deus dá ordem. Deus já havia dado uma ordem através de Moisés. E Moisés foi a Faraó e falou: libera o meu povo para ir, caminho de 3 dias, me adorar no deserto. E Faraó ficou resistindo. E aqui, nesse versículo, mostra a malignidade do coração dele em sugerir que o povo adorasse ali mesmo, no Egito. E isso tem uma relação muito grande com esse não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Por quê? Porque essa atitude de Faraó mostra para a gente, espiritualmente falando, aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja,
Aquele tipo de pessoa que levanta a mão para adorar a Deus, que prega, que ora, que lê a Bíblia, mas que não abandonou a prática do mundo. Quando o faraó sugeriu isso a Moisés, e Moisés de pronto disse não, que o lugar deles não era ali, era isso que faraó queria. Faraó queria, não, tudo bem, vocês podem adorar ao Deus de vocês aí, aqui no Egito, mas eles não deixariam de ter as práticas do Egito, não deixariam de ter o ambiente do Egito. E então esse que não anda segundo o caminho dos ímpios, é esse que não vive dessa forma, como um dia, infelizmente, eu vivi. Eu vivi exatamente assim, como o faraó sugeriu a Moisés, olha, vocês podem adorar aqui mesmo, no Egito. Vocês não precisam sair daqui para adorar a Deus. Vocês não precisam sair daqui para servir a Deus. Vocês não precisam sair daqui para louvar a Deus. Não precisa sair para orar, para ler a Bíblia, para fazer o seu serviço a Deus. Não, vocês podem fazer as duas coisas. Vocês podem permanecer aqui e fazer essas coisas. Então, o feliz, bem-aventurado é aquele que compreende que não pode mais, que não está mais compactuando com a escravidão, com a prisão, com aquele que sabe que não pode adorar a Deus no cativeiro, porque o cativeiro não é lugar de alguém que é salvo, porque a Bíblia declara que Jesus nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo, cativeiro não é lugar para adorar a Deus. Viver na prática do pecado não é a condição para que alguém adore a Deus. Mas Faraó sugeriu isso a Moisés, que de pronto disse, não é aqui o nosso lugar. Então, essa é a relação que eu vejo em não andar segundo o conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores. Além disso, irmãos, uma coisa também que tem me preocupado muito e tem chamado muito a minha atenção é que, além dessa situação de estar com o coração dobre, andando, cocheando entre dois senhores, entre dois caminhos, eu vejo um ardil muito, muito grande de Satanás, principalmente contra a vida dos nossos jovens, jovens e crianças, mas dentro disso aqui que eu vou falar, principalmente dos jovens. Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente sabia que existia uma militância muito grande de práticas, de ideologias anticristãs nas universidades. Porém, hoje, isso tomou uma proporção muito maior. Por quê? Porque no ensino secundário também existe essa militância. Eu conversava alguns anos atrás, eu conversava com um colega de trabalho e ele relatava isso para mim. O filho dele, já há infelizmente ele não se preocupou em conduzir o filho para a igreja, mas o filho dele tinha uma inclinação muito forte a tudo aquilo que era contra Deus. Eu me lembro que uma vez ele me contou que estava tendo uma reportagem na TV e o filho dele gritou do quarto frases que demonstravam que ele era anticristão, que ele era anti-Deus, sendo que o pai se diz cristão. Então há uma militância não apenas nas universidades, mas nos cursos secundários também. E se o jovem não estiver fundamentado, alicerçado na palavra, não estiver seguindo o conselho do salmista aqui, de meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor, dia e noite, ele vai ser levado por esse caminho. Ele será levado pelo conselho dos ímpios. Ele vai se deter, ele vai parar no caminho dos pecadores. Ele vai acabar escarnecendo do Senhor. Por quê? Porque sutilmente
vão sendo lançados na mente dos jovens durante 3 ou 4 anos, dependendo do curso que é feito, ideologias anti-Deus. Como o pastor Alan sempre falou aqui para a gente em mensagens, é possível ser feliz sem Deus. Diversas vezes eu ouvi falando isso, que é o que se prega hoje. Você pode viver feliz sem Deus. Isso é uma mentira. O texto mesmo aponta que não é possível isso. Que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do mundo. Feliz, próspero. É aquele que não anda, aquele que não vai segundo o curso desse mundo. E nesses cursos atualmente, eles estão pregando várias coisas, como, por exemplo, ideologias para defender uma minoria, o que eles chamam de minoria, por exemplo, defesa dos negros, defesa dos pobres, defesa das mulheres, defesa dos gays, defesa de religiões que eles chamam religiões que são minoria, por exemplo. E tem crente que está entrando nessa, e tem crente que está caindo nesse ardil do diabo. Sabe qual a nossa defesa? É a defesa da fé que nós temos que fazer. Não defender. Eu sei, irmãos, que eu não sou favorável à agressão a nenhum tipo de ser humano. Não sou a nenhum tipo de ser humano. Independente da bandeira que hoje ele levante. Eu não sou. Agora eu vou ficar puxando a sardinha para um tipo de ideologia, para um tipo de militância que tenha ocorrido hoje. E isso vai me afastando de Deus. Porque eu não tenho que fazer militância contra esses grupos ou outros que eu não citei aqui. Mas eu tenho que anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não me diz para fazer militância a favor de nenhum desses grupos. E eu tenho visto, infelizmente, jovens sendo influenciados, jovens se deixando levar por essas coisas. Às vezes nem falam abertamente, mas às vezes a gente vê nas atitudes, até mesmo na roupa que se veste. Uma certa feita num determinado lugar, eu estava nesse determinado lugar e uma moça subiu ao altar para ministrar o louvor. E eu não sei porquê, mas a camisa dela me chamou a atenção. Pode até parecer irrelevante para você, mas para mim não foi. Ela estava com uma camiseta de uma personagem de desenho da Mulher Maravilha. Toda fortona lá, camisetona grandona. Eu fiquei olhando assim, aquilo, sabe, me incomodou tanto. E eu conheci um pouquinho a jovem. E eu olhei e falei, nossa. E eu fiquei muito preocupado. Porque nessa questão de militâncias, irmãos, há algo por trás. E que não é esse bem que eles dizem fazer. Não é. Não é. Eu conheço uma jovem que começou a pender por esse lado da ideologia de defender, de entender essa questão do lado das mulheres. E sabe onde isso foi parar para ela? Homossexualismo. Então, a Bíblia declara que um abismo chama outro. A pessoa, muitas das vezes, ela não percebe, porque Satanás, uma das táticas dele é essa, ele não se mostra de cara, ele não vai fazer isso. Embora hoje muitas coisas estejam escandalosas, mas mesmo assim, quem não está percebido do que está acontecendo, dos sinais do tempo, não consegue perceber. Então é muito importante
que nós venhamos a alertar os nossos jovens, que você alerte essas pessoas, porque essa militância, ela não está só no campo da universidade, não está apenas no campo do ensino secundário, mas tem ganhado força também no segundo segmento do ensino fundamental. Então a gente precisa tomar cuidado, precisa conversar com os nossos filhos, sobrinhos, primos, gente a quem a gente tem influência, irmãos, para que eles não sejam levados por esse caminho aqui, para que eles não sejam levados pelo conselho dos ímpios, para que eles não se detenham no caminho desses ímpios pecadores e nem comecem a escarnecer de Deus. Uma outra coisa também que eu tenho observado dentro ainda do Salmo, do versículo 1 do Salmo 1, do Salmo 1, é que esse ímpio, esse conselho de ímpios, nem sempre é lá fora. Esse caminho de pecadores nem sempre está lá fora. A Bíblia já nos mostra isso. Nem sempre está lá fora. Romanos 16, versículo 17 diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Tem gente que está fisicamente dentro, só fisicamente, mas em espírito está em outro lugar. Mas a mente e o coração estão em outro lugar. É gente que não obedece, não quer se submeter ao ensino que os pastores dão. É gente que se rebela contra os conselhos que são dados. E além de se rebelar contra os conselhos que são dados, ainda ficam tentando lançar veneno naqueles que eles entendem que são os mais fracos, que eles acham que são os mais fracos. Cuidado, porque no nosso meio pode ter gente assim. E é uma advertência que eu dou para você. É possível que tenha gente assim no nosso meio. Quem dera não houvesse, mas é possível que tenha. Gente que não está interessada em obedecer. Gente que não está interessada em somar, em estar junto. Gente que não está interessada na edificação do corpo. Mas está interessada em causar dúvida, trazer divisão, trazer dissensão. E uma das coisas que Satanás mais gosta, irmãos, é quando a dúvida começa a imperar aqui. Dúvida em relação à palavra de Deus. Dúvida em relação àquilo que Deus fez, àquilo que Deus faz. E mais uma vez eu quero alertar aos jovens. Mais uma vez, cuidado com quem você tem andado, cuidado a quem você tem ouvido, cuidado, para que você não entre no caminho de perdição. Cuidado, para que você não entre na roda dos escarnecedores. Cuidado, para que você não pare ali e, sem que perceba, seja mais um desses. Cuidado com os conselhos. Tem gente que dá conselhos: olha, não precisa ir para a igreja não. Por que você tem que obedecer o seu pastor? Por quê? Começa a questionar, porque não conhece a palavra. Ou se conhece, tenta distorcer a palavra para o outro. E aquele que está dando ouvido, o fato de estar dando ouvido já é a brecha.
já é a legalidade para que Satanás venha agir. Então é importante, eu tenho ressaltado os jovens, porque infelizmente isso tem acontecido. A gente aconselha, a gente fala, mas parece que o amiguinho lá de fora tem uma influência melhor ou maior. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, que seja quebrada no nome de Jesus toda essa influência na vida desses jovens, para a honra e para a glória do nome do Senhor, que seja quebrada todo esse muro que foi construído por Satanás na vida dessas pessoas que estão sendo influenciadas para andar nesse caminho. Há poder no nome de Jesus, que caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, o inferno não vai prevalecer, porque maior é o Senhor. Em nome de Jesus, o inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Em nome de Jesus, não vai. Porque nós cremos num Deus grande. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso me faz lembrar do Salmo 119, todo. É claro que eu não vou lê-lo todo. Que maravilha de Salmo, meu Deus. Mas o Salmo 119, versículo do 1 ao 4, diz o seguinte: bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Eu fiz uma anotação aqui que diz o seguinte: os que são do Senhor têm como padrão de vida edificar-se na maior fonte de revelação deixada por Deus para nós, a sua palavra. Aleluia, aleluia. Aqueles que são do Senhor não apenas se preocupam em se desviar do mal, não apenas isso, mas se preocupam em estar constantemente com a palavra. Sabe por quê? Porque entendem que são peregrinos nessa terra. E como peregrinos, na sua caminhada, os seus pés vão se sujando das impurezas dessa caminhada, dessa terra que não lhes pertence. Por esse motivo, precisamos sempre estar sendo lavados pela santa e poderosa palavra de Deus. Essa terra não nos pertence, esse lugar não é para nós. Estamos apenas em peregrinação, na caminhada. Assim como na Palestina, não vou nem falar da Palestina, mas, por exemplo, no ambiente rural, se você anda por uma distância longa, sem um calçado adequado, sem um tênis, por exemplo, se você anda de sandália, ao chegar ao seu destino, quando você olhar para os seus pés, eles estarão completamente imundos daquela terra, daquela poeira. É claro que a gente tem como prática chegar e tomar banho. Mas na Palestina, quando se chegava em algum lugar, eles lavavam os pés. Um escravo vinha e lavava os pés daquela pessoa que era convidada para aquela casa. E essa lavagem, com essa água, simboliza a limpeza com a palavra de Deus. E é essa meditação dia e noite. Para quê? Para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor.
O próprio Salmo 119 retrata isso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O próprio Salmo 119 declara: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. Então, por isso que nós precisamos guardar a palavra, por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite, principalmente nesses dias. Mais uma vez, relembrando o nosso pastor Alan, em algumas mensagens ele diz que nunca foi tão fácil cair, nunca foi tão fácil pecar. E esses dias, irmãos, é muito fácil. Muito fácil. É muito fácil a gente errar o alvo. E para a gente não errar o alvo, o segredo é meditar na palavra do Senhor dia e noite, porque ela vai criar em nós temor e tremor no Senhor. Ela vai nos limpar das sujeiras. Imagina se alguém que está andando nesse caminho empoeirado não se lavar durante algum tempo. Me lembrei de um exemplo agora. Uma pessoa que vive na rua, por exemplo. Algumas tomam banho, claro, mas outras não. Você já observou o aspecto dela? Eu já observei. Irmãos, é triste. Muitas das vezes a pessoa chega a mudar de cor. Tem gente que não se preocupa com a sua higienização. E muitas das vezes eu já observei o cabelo incrustado de sujeira. Parece barro mesmo. A pele da pessoa muda de cor. Porque tem uma película de sujeira, de imundície. Se nós não lermos a palavra do Senhor, se nós não meditarmos na palavra do Senhor constantemente, é dessa forma que a nossa alma vai ficar. É por isso que a gente precisa meditar na palavra do Senhor, na santa e poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Por que vai prosperar? Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, o meu coração se torna um com o Senhor. Logo, já não vai ser mais a minha vontade, mas o que vai prevalecer em mim é a vontade dEle. Então, aquilo que eu quiser fazer, primeiro foi gerado no coração dEle. E onde eu colocar as mãos, vai prosperar. Você consegue compreender isso? É por causa dele. É porque o meu coração, o seu coração, foi transformado segundo o padrão dele. E me faz lembrar também o Salmo 92, versículos de 12 a 15, que diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes.
para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. O versículo 3 fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, aquele que pertence ao Senhor, o justo, é como aquela árvore que está bem próximo a águas. Porém, o Salmo 84 já mostra algo diferente. Salmo 84. O Salmo 92 já mostra algo diferente. Por quê? Porque na região do Oriente Médio, por exemplo, provavelmente, foi essa palmeira, mais comum no Oriente Médio, a tamareira, que é uma árvore que floresce no deserto e dá seus frutos mesmo sob grandes dificuldades. Não parece algo que antagônico? No versículo 3 fala que está junto a ribeiros de águas. Como, Como uma árvore junto a ribeiros de águas. E agora no Salmo 92 fala sobre a palmeira. Mas qual a relação que existe? Se parece que é antagônico, se parece que é o contrário, não é tão difícil da gente ver. Se o Espírito Santo está em nós, se a palavra de Deus está em nós, mesmo em ambiente hostil, nós vamos prosperar, nós vamos frutificar. Se o Espírito de Deus está em nós, se a palavra do Senhor está em nós, nós vamos frutificar como essa palmeira aqui, do Salmo 92, que floresce no deserto. E o que significa deserto? Um ambiente hostil, um ambiente de dificuldade. O que Jesus falou a respeito das adversidades? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por isso que nós precisamos estar cheios do poder de Deus, por isso que nós precisamos estar cheios da graça de Deus, por isso que precisamos transbordar do poder de Deus, porque o ambiente hostil se aproxima contra nós. Ele se aproxima, mas ainda que se aproxime, todos aqueles que estão enquadrados no Salmo 1 darão frutos. Não serão como a palha. Estou até adiantando aqui, Mas não serão como a palha. Versículo 4 e 5. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No versículo 4, aqui na ACF, moinha, mas em outra tradução está palha. E me faz lembrar de Mateus capítulo 13, versículo 12, que diz o seguinte: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O que é a palha? A palha é o produto inútil da debulha. O que é debulha? É a limpeza de alguns cereais. Ela é separada daquilo que é útil e tem valor. Palha é combustível para o fogo. Palha é combustível para o fogo. É assim que o ímpio que não se arrepender será tratado. É por isso que nós não podemos dar ouvidos a ele, porque senão a gente se transforma nisso aqui, em palha, em combustível para o fogo, em algo inútil para Deus. É por isso que a gente precisa amar a palavra de Deus e o Deus da palavra. É por esse motivo que a gente não pode dar ouvidos a eles, nem se deixar influenciar por eles,
Eu citei aqui no início questões acadêmicas, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. E mais uma vez eu me lembro de mais uma vez o nosso pastor falando sobre as mídias, ou sobre a mídia, seja televisão, seja internet. Cuidado, devemos tomar cuidado, para que nós não sejamos, mesmo não nos misturando, mesmo vigiando nesses primeiros ambientes que nós falamos aqui no início, que a gente dentro de casa não comece a ser transformado em palha. Porque isso é possível, irmãos. Isso é possível. Se nós não andarmos conforme a orientação da palavra. Se nós não andarmos conforme Deus estabelece, viraremos palha. E a palha é combustível para o fogo. No versículo 5, nós lemos aqui, já até falei, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vai para o fogo. Se não houver arrependimento daqueles que não se enquadram dentro dos padrões de Deus, vai queimar, vai ser condenado ao inferno. Será condenado ao inferno. E se nós dermos ouvidos a eles, se nós amarmos as coisas que eles amam, se nós ansiarmos, desejarmos aquilo que eles desejam, de igual modo pereceremos. Mas não é esse o desejo de Deus para nós. Nem para aquele que hoje é palha. Porque assim como nós podemos ser transformados em palha, se nós não andarmos conforme a vontade de Deus, da mesma forma, aqueles que são palha, se se arrependerem, podem ser transformados também à imagem e semelhança do nosso Senhor. Podem ter o seu coração transformado num coração de pedra, em um coração de carne. Podem ter gerados em seu interior o mesmo caráter de Deus. Basta que tão somente se arrependam de seus pecados e se voltem completamente para Deus. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu vou começar pelos ímpios. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 37, versículo 38 diz assim: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Esse é o destino daquele que não ama a Deus, daquele que não quer andar segundo a vontade de Deus. Agora outra parte desse versículo 6, que fala sobre o justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Versículo 39 e 40 diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esse salmo, ao meditar nesse salmo, a contemplar esse salmo, eu pude perceber que o salmista aponta dois caminhos. Um é o caminho do justo, daquele que pertence ao Senhor, daquele que tem a Jesus, não apenas como seu Salvador, mas como Senhor. O outro é o caminho do ímpio. Talvez você olhe para algum ímpio
e não o veja sofrer. Talvez você olhe para o ímpio e não o veja preocupado com as coisas, mas não se engane. Se ele não se arrepender, o fim dele será breve. Assim como, se não me engano, irmãos, vou até dar uma olhadinha aqui, Salmo 74, Salmo de Asaf, ou assim como no Salmo 73, um Salmo de Asaf, esse salmista aqui, ele diz que ao olhar para o ímpio, ele quase se desvia, porque ele vê a prosperidade, ele vê o ímpio com uma vida boa. Mas quando ele olha para a casa de Deus, ele tem um despertamento, vamos dizer assim, porque ele reconhece que tudo aquilo que o ímpio possuía era coisa passageira, era coisa que não tinha um valor para a eternidade. Da mesma forma nós, não olhe para aquilo que pertence ao mundo, não olhe para aquilo que é passageiro. Existe um versículo que eu sempre costumo citar, porque há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Porém, se nós desejamos a felicidade, se nós desejamos a prosperidade à luz da Bíblia, aos olhos de Deus, devemos estar enquadrados no Salmo 1. Não andarmos segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Amém? Eu vou finalizar por aqui. E o título dessa mensagem é Os Dois Caminhos. Em nome de Jesus, eu convido vocês a colocar de pé. Senhor Deus e Pai, nós estamos vivendo dias tão trabalhosos, dias tão difíceis, ó Senhor. Dias, ó Pai, em que há ataque de todos os lados, dia em que há apostasia, Senhor, dias em que há abandono da fé, dias em que é muito fácil cair e se manter caído, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha nos guardar, Pai. Porque era começar por mim aqui falando, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que os ímpios que estão lá fora. Se não houver vigilância da minha parte, eu caio, Senhor. Se não houver vigilância da minha parte, se não houver diligência com a Tua palavra, eu caio. Eu erro o alvo, eu começo a andar na escuridão. Eu nego o Teu nome, eu escarneço o Teu nome. Eu me detenho, eu paro, Senhor, nesse caminho que não é Teu, Senhor. É um caminho escorregadio de perdição. Por isso eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, eu não falei aqui como alguém que é superior aos ímpios, de modo algum, Pai, mas apenas tentei mostrar, Senhor, a diferença entre um e o outro. Mas eu sei, Senhor, que eu estou suscetível a essas coisas também, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, e de cada um de nós aqui, Senhor, nessa manhã. Que nós venhamos, ó Senhor amado, a contemplar todos os dias a Tua palavra com a motivação correta, da forma correta, Senhor, para nos autoanalisarmos, ó Pai amado, para a glória do Teu nome,
para sermos, ó Senhor amado, um canal do Teu fluir para outras vidas, ó Senhor, para aquele que é palha, para que seja transformado, Senhor amado, em, Senhor amado, uma árvore frutífera, Pai amado, cujas folhas não caem e que dão o seu fruto na estação própria, Senhor. Usa-nos, ó Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Usa-nos, ó Senhor. Pai, se tem alguém aqui, Senhor amado, ou ouvindo pela internet, Pai, que aderiu, Senhor amado, à primeira sugestão que nós falamos, ó Pai, que foi a de Faraó para com Moisés, ó Senhor, de viver na prática do pecado e continuar te seguindo, Senhor. Que essa pessoa, Senhor, venha se arrepender, Pai amado, de seus pecados, ó Pai querido. Que ela venha, Senhor amado, se voltar para Ti, Senhor, em arrependimento, Pai querido, em espírito e em verdade, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Se tem alguém, Pai querido, que, Senhor amado, está, Pai amado, com o coração, Pai, dividido, Senhor. Se tem alguém que está, Senhor, com um espírito insubmisso, Pai, há poder no Teu nome santo, Deus. O Senhor pode transformar essa vida, pode modificar esse caráter, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Se tem alguém que não quer obedecer, Pai, transforma esse coração, Pai querido, para a glória do Teu nome santo, Pai, para que ele venha a ser transformado segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, Pai querido, que cada dia mais tenhamos prazer na Tua lei, na Tua palavra, Senhor, em meditarmos na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos a crescer no nosso desejo, na fome e na sede pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, para que estejamos, ó Senhor amado, de pé, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, para que, Senhor, quando vier o pecado bater na porta do nosso coração, Pai amado, nós olhamos para a Tua palavra e digamos não, Senhor, para o pecado, Senhor, não, Senhor, que possamos identificar, Senhor, as sutilezas de Satanás quando vierem contra nós, ó Pai. Do contrário, nós não conseguiremos identificar, Pai amado. Nós não podemos ignorar os ardis do nosso adversário, Pai. Por isso, Senhor amado, nos ajuda, Pai, a ler, Senhor, a praticar, Pai, e a guardar a Tua palavra, Senhor, a guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti, Senhor, como diz o salmista, Senhor amado. Nos ajude, Senhor, eu te imploro, Pai, ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti, Senhor. Fortalece-nos em Ti, Senhor. Pai, para esses dias, ó Pai amado, eu não me canso de falar, Senhor. Se não for pelo Senhor, Pai amado, nós iremos sucumbir, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo espalhado pela face da terra, Senhor. Senhor, em palavras proféticas na Tua palavra, na Bíblia, Senhor, diz, ó Senhor, que se esse tempo não fosse abreviado, Senhor, nem os Teus, ó Pai, suportariam, Deus. Senhor, eu clamo a Ti por Tua misericórdia, Pai. Senhor, eu te imploro, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude a estar fortalecidos em Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, a estar fortalecidos na Tua palavra, Senhor amado, de maneira, Senhor, que nós não venhamos, ó Senhor amado, a olhar as adversidades, ó Senhor, mas, ó Senhor, ter o firme propósito pela Tua promessa, Senhor, de salvação, Pai. Ainda, Senhor, que a nossa carne sofra, Pai. Ainda, Senhor, que venham escarnecer de nós, ó Senhor, mas que o Senhor nos ajude a permanecer firmes e constantes, sempre abundantes, ó Senhor, em Ti, Pai. É o meu pedido nessa manhã, Senhor, não apenas para mim, mas para cada um de nós aqui, Senhor, e para toda a Tua igreja espalhada na face da terra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor, que nós possamos, ó Senhor amado, ser como a árvore plantada junto às águas. Águas frescas, ó Senhor. Oh Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor.
Ajuda-nos, ó Pai. É só por Ti, Senhor. Não tem nada a ver com a gente, Senhor amado. É tudo por Ti, Senhor. Tem tudo a ver com o Senhor, Pai. É tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai. Eu não posso confiar na força do meu braço, Senhor. Senhor, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. A minha esperança é o Senhor, Pai. É o Senhor quem me fortalece. É o Senhor quem me mantém de pé. É o Senhor quem me livra do mal, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. É o Senhor quem coloca a Tua palavra dentro de mim, Senhor. Deus. Senhor, é o Senhor que me dá o desejo de orar, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, de Te buscar, de buscar pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, batiza o Teu povo no Espírito Santo, Pai. Derrama o Teu poder, a Tua unção, Senhor. Derrama, Senhor, poderosamente sobre esse lugar, Pai amado. Senhor amado, Senhor amado, uma verdadeira cachoeira, Senhor amado, sem reservas, sem medidas, Senhor. Derrama sobre o Teu povo, Senhor, por misericórdia e graça, Senhor. Derrama sobre cada um de nós, ó Pai, o Teu poder, Senhor. Derrama, Senhor, porque a missão, Senhor, da igreja nesses dias finais não é fácil, Pai. Não é fácil. E assim como o Senhor derramou, Pai amado, por conta, Senhor amado, das adversidades que os nossos primeiros irmãos sofreram, Pai, lá em Atos, ó Pai. Assim, Senhor, nesses últimos dias eu Te peço para derramar sobre nós, ó Senhor amado. Ó Senhor, para que possamos andar glorificando ao Teu nome, Senhor, independente das adversidades, ó Pai. Independente, Senhor, das circunstâncias adversas ou não, Pai. Independentes, ó Senhor amado, daquilo que venha tentar nos distrair, que nós estejamos focados em Ti, Pai. Dá-nos costas largas, ó Senhor. Dá-nos costas fortes, ó Senhor, para suportar, Senhor. E que o Senhor, Pai, nos mantenha, Senhor amado, como essa árvore, Senhor. Ó Senhor amado, pertinho da fonte, Pai. Para a glória do Teu nome santo, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, Pai. Para a glória do Teu nome santo, Deus. Amém, Jesus. E amém, Senhor.